A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza. Lição de número 12, esse 20 de dezembro de 2020, o ano está terminando. E na lição de hoje nós vamos estudar o tema Quando Deus se revela ao homem. Tirando como exemplo a vida de Jó, quando Deus se revelou a Jó. O textual diz, respondeu a Jó desde a tempestade. Então o Senhor respondeu a Jó, depois dos amigos argumentarem, de Jó argumentar, veio o momento de Deus falar, e Deus se revela a Jó. Mesmo transcendente, mesmo superior a nós, a todos, distinto da sua criação, Deus ainda se revela ao homem mortal. Deus é criador. Mas mesmo assim ele se revela à sua criatura. E o objetivo é aprendermos que Deus se revelou ao homem para mostrar os propósitos de Deus. Ele se revelou a Jó para mostrar quais eram os seus desígnios. Deus se revelou a Jó, conversou com ele nos capítulos 38 a 41. Este é o ponto mais alto do livro de Jó. Deus quebra o seu silêncio. Até então Deus não havia falado nada. Jó não havia presenciado o diálogo que houve no céu entre Deus e o inimigo. Agora Deus, que permaneceu em silêncio diante de tudo que os amigos de Jó falaram, para ele confessar o seu pecado, o seu sofrimento tinha uma origem, só poderia ser o seu pecado, porque Deus é justo, Deus é bom. E quando chega, talvez no ponto insuportável, Deus quebra o seu silêncio e fala a Jó. Talvez você tenha vivido o silêncio de Deus. E quem sabe Deus agora quer se manifestar a você. As respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que os seres humanos esperam. Talvez a resposta que você queira ouvir não é a que Deus vai te falar. Deus vai falar o que é melhor para você. E não o que você pensa que é melhor. Jó é desafiado a comparar a sua habilidade e sabedoria com a habilidade e sabedoria de Deus e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Esse foi o desafio de Deus para Jó. Jó, se sentindo todo injustiçado, Deus então questiona ele a comparar a sua habilidade, a sua sabedoria com a sabedoria e a habilidade de Deus e ver quem de fato é justo, se é o homem ou se é Deus. Deus então pode se revelar ao ser humano. A revelação de um Deus pessoal, um Deus que tem voz, um Deus que fala, um Deus vivo. O Deus que falou nos 2 primeiros capítulos de Jó e seus amigos não sabiam. Do capítulo 3 ao 38 houveram muitas falas sobre Deus e Deus em silêncio. Jó, sua mulher, os amigos de Jó, todos falaram, enquanto Deus permaneceu em silêncio. Às vezes é preciso nos calarmos para ouvir Deus. Enquanto o ser humano fala, talvez Deus ele se coloque em silêncio. Deus estava o tempo todo ouvindo, presente, mas sem falar uma palavra, sem dizer nada a Jó. Até que Deus quebrou o silêncio. Jó 38:1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. De maneira poderosa Deus se manifesta. Jó ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. Ele não queria ouvir sua mulher, ele não queria ouvir seus amigos, ele queria ouvir Deus. E depois de um tempo, Deus falou com ele. Quem você quer ouvir? Amigos? Até família? Ou você quer ouvir Deus? O que Deus tem para te dizer? Mas estaria pronto a ouvir? Deus se revelou pessoalmente, foi uma teofania, uma manifestação visível de Deus. Deus falou através de um redemoinho. Deus é um ser que se revela e fala aos homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Quando Deus fala, o homem se transforma. Se a sua vida ainda não foi transformada, se pergunte, de fato eu ouvir a Deus ou eu ouvir aos homens? Não estou falando de ouvir uma religião. Não estou falando de ouvir um líder. Estou falando de ouvir Deus. Quando Deus fala, um homem se transforma. Porque Deus fala conosco.
Deus é um ser pessoal. Ele é transcendente, mas é pessoal. E ele está presente. Deus, ele se revelou a Jó como o Jeová, o Deus do pacto. Nos capítulos 3 a 37 aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Os amigos de Jó mostram forma fria e distante de se referir a Deus, um Deus que existe, mas que está longe dos homens. O El Shaddai era um nome que identificava a Deus como forte, poderoso, mas distante e indiferente. O El Shaddai exalta a soberania de Deus e diminui a sua compaixão e misericórdia. Já clama por encontrar a Deus, a chegar ao trono de Deus. Esse era o dilema de Jó. Pensar que Deus o havia abandonado. Jó não sabia que o diabo apostou na sua falta de integridade, a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para Jó, Deus se escondeu para não ouvir a sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente pela fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Mesmo quando imaginamos que estamos só. Mesmo quando a circunstância ao nosso redor parece que Deus está longe, Deus está sempre perto. Deus se revela, Deus se mostra presente nos momentos de angústia. A revelação de um Deus sábio. Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e ver como o universo funciona. O comportamento dos seres celestes, dos corpos celestes. A mecânica celeste rege os fenômenos naturais de forma que garanta a perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso. Deus fez todas as coisas em perfeita harmonia. Os céus manifestam a glória de Deus, diz o salmista. Jó se comporta como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Às vezes achamos que sabemos tudo e queremos entender tudo, queremos a razão para tudo. E vamos ver que nada sabemos. O Criador desafia a Jó a contemplar o sol, o mar. Ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação, do tamanho. Na dinâmica da vida, o comportamento dos corpos, na dinâmica da vida, se Jó sabia nada sobre a ordem da criação, muito menos sobre a providência de Deus para manter a criação. Você que acha entender tudo, você consegue entender a ordem da criação? Jó deveria ser capaz de responder como vê existir a criação, como ela é preservada, como Deus faz para alimentar os leões, os seus filhotes, como as cabras monteses conseguiam dar a cria aos seus filhotes. Ele deveria saber tudo. Há uma providência divina que preserva todas as coisas criadas. Se Jó não sabia explicar isso, como eles viviam, como se comportavam, como poderia discutir com Deus de igual para igual? Um homem quer discutir com Deus de igual para igual. Até mesmo questionar a existência de um Deus, quando não consegue explicar o mundo criado por Deus. Era hora de Jó reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Será que não é o momento também de você reconhecer que Deus é Criador, que Deus está no controle, mesmo que você não entenda? Se humilhar diante de Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando a conhecer ao ser humano. Temos a necessidade de conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse o seu orgulho, reconhecesse que diante de Deus somos pó, somos cinza, nada somos. De fato, Jó falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade de Jó. Aos olhos de Deus, Jó permanecia um homem justo e íntegro, mas faltou humildade. Agiu de forma presunçosa, querendo questionar a majestade de Deus. Era necessário que conhecesse melhor a Deus. Tem muita gente, irmãos, na igreja, frequentando os nossos templos, subindo nos púlpitos, mas desconhece a majestade de Deus. Deus é quem opera tudo em todos. O homem é nada. Deus é tudo. Quem dá crescimento é Deus, quem salva é Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus.
Somos nada diante da mão de um Deus Todo-Poderoso. Jó tinha conhecimento. Jó tinha tudo. O que Jó falou não era mentira. Talvez você é um pregador da palavra, um ministro. Mas se não reconhecer que Deus é quem opera tudo em nós e nós somos meros instrumentos de Deus, vasos na mão do oleiro, não conhecemos a Deus de verdade. Deus deu-se a conhecer ao ser humano. Reconhecemos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida. E Deus se revela como um Deus poderoso e justo. Os animais ali, o Behemonte, o Leviatã, algumas bíblias trazem a tradução do hipopótamo e do crocodilo, representa força bruta de um animal, uma criatura com poderes sobrenaturais, que é o Leviatã, representa o ápice da força tanto natural como sobrenatural. E assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus, o Behemonte e o Leviatã, embora poderosos, estejam debaixo da mão de Deus. Se Jó não é capaz de lidar com esses animais, como poderia tratar o mundo complexo criado por Deus? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro, ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Deus é justo. Deus é bom o tempo todo. Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus? Como deu indiretamente a entender nas suas argumentações, Jó não era capaz de domar sequer as criaturas criadas por Deus. Como se julgaria acima de Deus? Jamais poderia ser igual ou mais justo que Deus, muito menos justificar-se a si mesmo diante do Senhor. Só a graça de Deus pode justificar o homem. Dependemos da graça de Deus. Dependemos do favor imerecido de Deus. Dependemos do sangue de Jesus nos limpando, nos lavando. A graça que redime, a graça que liberta. Ninguém merece nada, ninguém é digno de coisa alguma. É a graça de Deus, que a graça de Deus nos alcance. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a maravilhosa graça do Senhor. Aquilo que Deus nos dá, mesmo não merecendo. Não há nada que possamos fazer e ser digno de alguma coisa. Deus se revelou de uma forma maravilhosa a Jó. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu. A graça de Deus fez com que Jó encontrasse a Deus. Deus se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe quão imperfeito Jó era. Quanto conhecia pouco acerca da majestade de Deus. Eu sei que no início Deus fala de Jó como um homem justo, temente a Deus, que desviava-se do mal, mas não conhecia a majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, Deus sempre esteve presente. Jó soube viver no momento em que teve tudo de Deus, no momento em que lhe faltou algumas coisas, ele começou a questionar. Jó não pecou, mas começou a questionar, a argumentar. O homem deve louvar a Deus em qualquer situação. Louve a Deus. Está tudo bem? Louve a Deus. As coisas não estão saindo como você quer? Louve a Deus. Deus continua no comando, Deus continua no controle. Deus é soberano sobre todas as coisas. Que a graça de Deus possa te alcançar no nome de Jesus. Amém.